Olá pessoal, a partir deste capítulo nós vamos aprender um pouco sobre o CSS. O que é o CSS? CSS do inglês, significa folhas de estilo em cascata. E para que serve? Ele serve para adicionar o estilo à página, ao documento web, certo? Ele especifica, como os documentos são apresentados, escreve o layout, o design e as variações para diferentes telas. Então, tudo isso é o CSS. Aqui nós temos a página do Google como exemplo. Eu tenho uma extensão chamada Web Developer, que ela me permite fazer algumas modificações na estrutura do site. E aqui eu consigo desabilitar o CSS da página. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha bem como está a página agora. E desabilitando o CSS, ela fica desse jeito. Certo? Não é uma coisa muito legal de se ver, né? Todas essas imagens, esses textos, o tamanho deles, a fonte, tudo isso fica dentro do CSS. Eu vou mostrar uma outra página bem usada aqui pelo pessoal, que é a do Globo Esporte. Não quero. E também eu vou desabilitar o estilo dela. Que, como vocês podem ver, isso aqui não é nem um pouco agradável de se visualizar, né? Agora nós vamos falar sobre a sintaxe do CSS, sobre a anatomia dele. Então, assim como no JavaScript nós temos o objeto, no CSS é um pouco parecido com o objeto, onde você tem o seletor, que é o elemento que você quer fazer a modificação, o elemento do HTML. Então nós temos a propriedade que a gente quer inserir e o valor. Aqui você tem um exemplo, H1 seria a tag de texto, de título. E aqui ele está inserindo uma cor para esse texto, a cor azul, e colocando a fonte de 12 pixels. Você pode ver a propriedade color, e com 2 pontos você, assim como seria no objeto, você coloca o valor dele, blue, no caso a cor azul, e você separa isso com o ponto e vírgula, certo? Essa daqui seria então a anatomia como o CSS é escrito. Pessoal, dando continuidade, no CSS nós temos 3 tipos: o interno, o externo e o inline. Eu vou mostrar nessa aula aqui para vocês a diferença entre esses 3 tipos. Vou criar aqui um projetinho simples. Primeiro o HTML, index.html. Aqui no VS Code, se você digitar o ponto de exclamação e apertar Enter, ele completa com a estrutura básica do HTML, no caso, somente com o básico. Então, vamos lá. Primeiro, o CSS Inline. O que seria o CSS Inline? Aqui para vocês eu vou criar um live server. Vou estar mostrando todas as modificações que a gente vai fazendo aqui do ladinho para ficar mais fácil de entender. Dentro da tag body nós vamos adicionar uma div, um elemento. Vamos lá, eu vou adicionar um texto. O texto, olá, certo? Aqui vocês podem ver, apareceu olá escrito. Olá mundo. Começando pelo CSS Inline, um inline, como o próprio nome já diz, é linha. Então você adiciona o estilo do elemento na própria linha. Onde seria isso? Na linha aqui da tag. Aqui dentro da tag a gente vai escrever a propriedade style,
certo? Style é igual e dentro das aspas a gente vai escrever, vai dar o estilo que quer para essa tag. Então aqui eu vou colocar um background, certo? Da cor azul. Um background da cor azul. Como vocês podem ver, nosso elemento ficou com um background da cor azul. Por que que esse método não é um método tão legal de se usar assim em todas as ocasiões? Porque em um projeto grande, onde você tem vários elementos, talvez até várias páginas, você precisaria ficar adicionando esse estilo em cada um dos elementos. Então fica mais difícil de se escrever e de se modificar também nem fala, porque você tem que ir elemento por elemento, tag por tag, e tá manualmente tirando, alterando, né, fazendo as modificações necessárias. Então, não é muito legal de se usar isso aqui em todas as ocasiões. Esse aqui é o CSS inline. O CSS interno, ele é interno porque ele fica dentro do próprio documento HTML. Aqui eu vou criar uma tag chamada style, tag style, e dentro dela eu vou colocar as informações do estilo da minha página. Por exemplo, vou colocar aqui o seletor, né? Eu vou selecionar, depois, mais para frente eu vou falar para vocês sobre seletores. Aqui eu vou colocar a tag P e na tag P eu vou escrever o background e vou colocar a cor dele azul de novo, certo? Então eu selecionei a tag P e coloquei a cor dela de azul. E então todo o CSS vai ficar dentro dessa tag style. Aqui eu vou mudar a cor do texto, vou colocar um branco, certo? Para ficar mais fácil de visualizar. E eu também não gosto muito de utilizar essa técnica, porque eu gosto de separar as coisas, né? Colocar tudo que é HTML dentro do arquivo HTML e tudo que for de estilo, colocar em um arquivo de estilo. E como seria essa forma? Essa forma, então, a gente teria que criar um novo arquivo chamado... o nome você mesmo pode escolher, mas com a extensão .css, certo? Aqui temos o nosso arquivo e a gente precisa agora importar ele. Para importar, vocês já sabem como é que faz. Link, botando um href com a localização, né, do nosso arquivo. Aqui no caso eu não preciso de um ponto barra, nem de um ponto, porque ele já está na mesma pasta. Então eu posso deixar assim. E aqui a gente está indicando que é uma folha de estilo, né, que a gente está adicionando. Então dentro dessa folha de estilo, a gente vai fazer a mesma coisa. Tag P, abre chaves e aqui dentro você adiciona as modificações que você quer fazer, certo? Aqui coloquei novamente a cor azul e você pode ver que ele é importado automaticamente para o nosso HTML. Agora eu vou falar sobre os seletores CSS, né? Que seria como a gente seleciona o elemento que queremos dar o estilo. O elemento do HTML que queremos dar o estilo. Nós temos várias formas de selecionar. Uma delas, como eu mostrei na aula anterior, é a forma por tag. No caso, eu coloquei a tag P aqui na nossa folha de estilo e ele selecionou a tag P. No caso aqui seriam todas as tags de texto, todas as tags P, elas ficariam com esse mesmo estilo. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Eu vou escrever aqui olá, Pablo.
certo? E como vocês podem ver, como eu selecionei a tag P, então no nosso documento ele vai procurar todas as tags com essa informação e adicionar o mesmo estilo em todas elas, diferente de como seria no inline. Eu posso até mostrar aqui para vocês. O inline, se eu adiciono aqui, vocês podem ver que somente o elemento que eu inseri a informação de estilo, que ele vai receber o estilo. Nós temos também o seletor por classe. Aqui na nossa tag, a gente pode criar uma classe. Geralmente o estilo no CSS ele é inserido pela tag, o elemento classe, certo? Aqui em classe a gente coloca, seleciona escolhe um nome, certo? Vou colocar aqui texto. E aí, então nós viemos aqui no nosso arquivo e para selecionar pela tag nós precisamos inserir um ponto e o nome exato da classe que nós criamos. No caso aqui foi texto, então eu coloco um ponto, insiro o nome dela e abro chaves e faço aquele mesmo processo que eu ensinei para vocês. Então aqui nós selecionamos todos os elementos com a classe texto, ok? No caso aqui eu poderia colocar também neste mesmo elemento o nome de texto, ou eu posso mudar e escrever segundo texto e aqui inserir um estilo somente para ele, segundo texto. Colocar aqui a cor vermelha, certo? E vocês podem ver que os elementos da cor com a classe texto, eles vão ficar com a cor azul, que foi a cor que eu selecionei aqui. E todos os elementos com o nome segundo texto vão receber esse estilo aqui. Nós também temos o seletor por ID. O ID, ele ganha na preferência se eu não me engano, ele ganha na preferência da classe. Então, se eu colocar um ID aqui, eu vou escrever o ID texto exemplo. Texto exemplo, certo? E eu colocar aqui, vamos lá. A forma de selecionar o ID seria com o jogo da velha, certo? Então aqui, jogo da velha, a gente vai escrever o ID que nós inserimos lá, que seria o texto exemplo, e colocar a informação aqui. Eu quero um background green, ok? Então, como vocês podem ver, o ID ele tem preferência sobre a classe, porque o ID é somente para aquele elemento. Então, tudo que eu adicionar, tudo que eu for feito selecionar pelo ID, como ele tem preferência, ele vai sobrescrever a classe. Aqui a classe é segundo texto, então ele deveria estar com o background vermelho, mas pela preferência, o ID tem preferência, ele sobrescreveu a cor no segundo texto, sobrescreveu a cor vermelha. Teria uma forma de burlar isso também, que seria colocando exclamação, escrevendo important na frente, que daí você fala que ele tem que sobrescrever qualquer informação adicionada posteriormente nesses elementos. Eu não gosto de usar muito o important, porque se você sabe um pouco de CSS, você consegue outras formas de fazer resolver este mesmo problema, certo? Nós temos também o seletor universal, que em todos os elementos seria adicionado. O seletor universal seria com esse asterisco aqui. Você abre chaves e aqui nós normalmente colocamos um margem e um padding
e todos os elementos eles recebem essa informação. Aqui eu vou mostrar para vocês. Vou colocar um background red. Então acabou que todos os elementos, inclusive o body e o HTML, vou até colocar aqui um background white. Ó, como vocês podem ver, aqui eu substituí, né? Aqui é seria um seletor mais específico, que é a tag, então ele sobrescreve a informação que eu coloquei acima. E como no texto eu tirei o estilo das divs, então ele acabou deixando mesmo. Então, esse aqui seria o seletor universal. Essa forma que eu selecionei o HTML e o body, é uma das formas que você tem para adicionar o estilo em vários elementos, sem precisar ficar reescrevendo as chaves uma embaixo da outra, que é pela vírgula, ok? Eu vou falar um pouco sobre as propriedades CSS para texto, ok? Aqui eu fiz uma página de exemplo, coloquei um texto simples, né, que é loading. Aqui no HTML, se você digitar loading, apertar enter, ele vai aqui vai surgir um texto de exemplo. Vai surgir um texto de exemplo para você usar. E certo, a gente vai estar editando esse texto aqui, ok? Aqui tem algumas propriedades que eu usei para deixar nesse formato aqui, centralizado, para ficar de mais fácil visualização. E primeiro de tudo, o que nós vamos editar aqui? Nós vamos editar a tag P, a tag de texto. Então, para selecionar o texto, no caso o texto de toda a página, eu vou escrever P, abrir chaves e então começar a escrever aqui. A primeira propriedade que nós vamos falar primeiro é a de cor. A propriedade color você usa para mudar, como o próprio nome diz, escolher a cor do seu texto. E para escolher a cor, você pode usar tanto esse padrão normal, que é o de inglês, como você pode usar o padrão RGB, que é digitando RGB e os seus valores. Geralmente eu pego do Google essas coisas. E tem o valor em hexadecimal também. Aqui, como vou só estar dando um exemplo, eu vou usar o nome em inglês mesmo. Nós também temos a propriedade de font family, que no caso, font family é para escolher a família da fonte. Aqui nós temos várias opções. Você pode trocar a fonte e escolher. Geralmente eu gosto da Roboto, mas eu não sei se tenho instalado aqui no meu sistema. Caso não tenha instalado, ele vai procurar uma segunda fonte, que geralmente é o que fica aqui depois da vírgula. Uma outra propriedade é o font size, para poder alterar o tamanho da fonte, o tamanho do seu texto. No caso, você pode colocar 15px, você vê que ele deu uma diminuída. Se eu colocar 25, você pode ver que ele cresceu e até passou aqui do tamanho da imagem, certo? Então, eu vou deixar aqui em 13 pixels, vou deixar em 15 para ficar melhor de visualizar. E a cor eu vou deixar padrão, que é black. Nós também temos o font weight. O font weight, ele serve para você deixar a fonte mais grossa, no caso, como seria um negrito. Acima de 400 já é negrito. Eu vou mostrar aqui para vocês o 600. Você vê que a fonte deu uma engrossada. Se eu aumentar esse valor aqui, ele vai engrossar cada vez mais. 800, creio eu,
seja o limite. Vou deixar aqui em 400, que é o padrão, certo? Para deixar o texto sublinhado, para sublinhar o texto nós usamos a propriedade Text Decoration e nós colocamos o valor underline, certo? Underline, você vai ver que o texto vai ficar sublinhado. Para botar uma linha atravessando o texto, a gente usa a propriedade line through. Você pode ver, o texto ficou riscado. Certo? Vou apagar isso aqui. A indentação do texto, certo? A indentação do texto é text indent. Aí a gente pode escolher uppercase, vai fazer com que o texto fique todo em letra maiúscula. Perdão, é text transform. Para deixar o texto em letra minúscula, nós colocamos text transform e lowercase, correto? Aí ele volta quer dizer, ele coloca tudo em letra minúscula, mas eu vou tirar porque início de frase aqui tem a letra maiúscula. Para aumentar o espaço das letras, nós usamos o word spacing. E aqui nós podemos colocar o valor, sei lá, 2 pixels. Você vai ver que ele vai aumentar para 2 pixels o espaçamento entre cada palavra, certo? Vou colocar 10 pixels. Quanto maior o valor, maior fica o espaçamento entre as palavras. Letter spacing. Letter spacing, como o nome diz, ele vai aumentar o espaçamento de cada letra. Aqui nós podemos colocar, sei lá, um 0.5 em. Na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre essas unidades de medida do CSS, certo? Aqui eu vou comentar essa parte. Eu vou apagar mesmo. Você pode ver que as letras ficaram espaçadas. Ficou até um pouco estranho, então eu vou tirar essa propriedade aqui. Então é isso, pessoal. No básico é isso. Essas aqui são as propriedades CSS para você editar o seu texto.